Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos reiniciar o nosso assunto. Nós tratamos um pouquinho, demos uma pincelada no tema sobre por que não devemos entrar pelo caminho da pornografia, porque devemos rejeitar, foi o que nós falamos no outro assunto. E agora nós iremos falar de algo também que é de extrema importância para a nossa vida, vídeo relacionado com o anterior, tá certo? Eu li um livro do pastor Tim Charles, e em seu livro, Um Guia para Homens que Querem Fugir da Imoralidade Sexual, ele diz assim, embora nunca ter sido fácil ser homem, hoje o desafio para os homens que querem ser santos, que querem honrar a Deus com a mente e o corpo, são mais difíceis que nunca. Então, preste bem atenção ao que o pastor diz. Que nunca foi fácil ser homem, mas hoje, diante do cenário que nós estamos vivendo, e como já falamos no outro vídeo, que tempos atrás, quando a pessoa quisesse dar ou ter acesso à pornografia, era necessário entrar dentro de uma locadora de vídeo, alguma coisa nesse sentido, uma revista que só vendia para maior de idade. Hoje, com a tecnologia, nós temos acesso a todos esse conteúdo de uma maneira muito fácil, sem que você precise sair de casa. Você pode então ter acesso a essas coisas. E nós estamos falando para homens que querem viver uma vida na presença de Deus, homens que querem ser santos, homens que querem caminhar na presença de Deus, e às vezes tem travado uma verdadeira batalha contra a imoralidade sexual. Hoje eu gostaria de ler aqui para nossa meditação Gálatas capítulo 5, versículo de número 17, que diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então Paulo, ele abre-nos aqui a visão para que nós venhamos entender que, mesmo depois de termos recebido a salvação por intermédio da fé na pessoa de Cristo, o Espírito de Deus ele vem habitar na nossa vida. E é interessante porque ele fala que a natureza do velho homem aqui, o homem caído, ele cobiça, contra o Espírito, se opõe. Há uma luta interior dentro de nós, duas forças operando, o velho homem e agora o Espírito Santo de Deus, que vem trazer a natureza divina em nossa vida, trabalhando na nossa vida. Eu acho interessante uma frase do Martinho Lutero, que ele diz ele diz assim: eu pensei que o velho homem havia sido sepultado nas águas do batismo, mas eu vi que o infeliz sabe nadar. E essa frase ela é interessante, porque eu acredito que isso é algo que todos nós, independente de homem ou mulher, passamos. Constantemente o velho homem, ele tenta de alguma maneira ressuscitar, voltar, ressurgir em nossa vida. E é necessário então nós tomarmos um cuidado e entender que há uma luta dentro de nós. E enquanto nós estivermos aqui na face da terra, nós iremos ter que lidar com essa batalha. Por quê? Nós temos os 3 tempos da salvação. Então, o primeiro tempo da salvação, nós a chamamos de justificação. O que é a justificação? Justificação é Deus me justificando da culpa do pecado. Preste bem atenção. Isso ocorre quando eu me arrependo e aceito Jesus, e sou salvo de ser condenado para o inferno. Então, o homem primeiro é salvo e justificado. Então, Cristo nos justifica do pecado, da condenação do pecado. Romanos 8:1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estar na carne aqui
quer dizer a pessoa que não nasceu de novo. Estar na carne aqui é a pessoa que vive ainda em sua ignorância, governado aí pelo espírito da desobediência que Paulo fala aos Efésios no capítulo de número 2. Né? Então, são pessoas que ainda não têm o Espírito Santo. Então, a influência da vida dessa pessoa vem da carne. Então, a carne que governa, os desejos da carne, que governa as ações, as palavras, as atitudes desse homem. Porém, Paulo vai dizer que nós não somos assim, né? Porque nós temos o Espírito Santo. Porque se não tivermos o Espírito Santo, nesse capítulo 8, ele mesmo vai dizer, nós não somos de Deus. Então, quando ele fala aqui, voltando em Gálatas 5,17, que agora o Espírito Santo vem habitar na nossa vida e espiritualmente nós fomos então aí vivificados pelo Espírito Santo. Então começa aí uma batalha dentro de nós. Então o primeiro tempo que Paulo ele nos ensina a respeito da salvação é a justificação da condenação. Então quando nós cremos em Cristo, nós estamos livres da condenação do pecado, tá certo? O segundo, que é onde nós iremos trabalhar hoje aqui, nesse tempo da salvação, é a santificação, ou seja, Deus me livra do domínio do pecado. Então, no presente aqui, nós somos salvos do poder do pecado através do sangue de Cristo e pela santificação aí que ele vai efetuando dentro de nós. Preste bem atenção que diz a 1 de João 1:7, mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a salvação no presente é a santificação, que é a purificação no sangue de Jesus. Ainda na 1 de João 2:1 diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, o Pai, um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Hebreus 12:14 também diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, é sobre esse processo que nós vamos falar hoje, esse processo de santificação que ele vai durar todo o tempo em que nós estivermos aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós iremos então passar por esse processo. Veja o que Filipenses 3:13, Paulo ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado. Então aqui ele não está falando da salvação, no sentido do tempo da justificação, mas ele está falando de ter alcançado a perfeição dessa santificação que é ser como Cristo. Ele diz que não havia alcançado. Aí ele diz assim, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a santificação, né? Então, Paulo está falando aí da santificação que não havia alcançado, ou seja, esse processo que será completo, né, lá na eternidade. O terceiro tempo da salvação aí é o que nós chamamos de glorificação, que é Deus me libertar da presença do pecado. Então, ele nos livra da condenação do pecado, ele nos livra do poder do pecado e ele nos livrará aí da presença do pecado. Isso é na glorificação. 1 de João 3, versículos 2 e 3, que diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, a glorificação é o ato culminante aqui, né, da obra redentora de Deus no homem, quando o cristão for glorificado. E estará aí completamente redimido. Romanos 8:23. Não só ela, mas nós temos que
não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, é aquele processo em que nós passaremos do nosso corpo, essa glorificação, tá certo? Essa glorificação, ela está ligada aí com a vinda de Jesus e no arrebatamento da igreja. 1 de Tessalonicenses 4, versículo de número 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. É aquele processo de 1 Coríntios, capítulo de número 15, quando diz que aquilo que é corruptível irá se revestir de incorruptibilidade, né? Porque a carne e o sangue não herdam o reino dos céus, então precisa passar por essa transformação. Então esse processo é chamado dentro da Bíblia de glorificação. Então, primeiro, aí nós já falamos justificação, santificação e glorificação. A santificação, condenação. A justificação, condenação. A santificação, o poder do pecado, que nos lava, o Senhor nos purificando. E a glorificação, tirando da presença do pecado. O que é interessante a gente entender, nós que desejamos ser homens, aí que venceram a imoralidade e tudo aquilo que agrada o velho homem, a carne, nós precisamos entender aí que nós temos 3 inimigos declarados dentro da Bíblia. Então, nós precisamos ter aí a consciência dessa seriedade, dessa verdade que a Bíblia ela nos revela. A Bíblia ela vai deixar bem claro aqui essa constante batalha, essa guerra que nós iremos travar aí em 3 dimensões. Preste bem atenção. Primeiro, o mundo. Aqui fala do sistema que é governado por Satanás. Não está falando do mundo cosmo, a criação de Deus, a natureza. Não. Aqui está falando o sistema que é governado por Satanás, que é dominado por Satanás. 1 de João, capítulo 5, versículo de número 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Olha só, esse mundo que João fala aqui é o mundo que é governado por Satanás. Aí ele diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a confiança em Cristo, né? João 4,4 diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 de João 2,15: não ameis o mundo, e nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha só, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja que aqueles que permanecem aí na presença de Deus são pessoas que estão fazendo a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, nós precisamos entender que nós iremos ter que compreender esse desejo desenfreado que vem pelos olhos, que vem pelo desejo e pela vontade aí da soberba da vida, tá certo? Então, concupiscência é um desejo desenfreado que habita no homem caído, no velho homem. Então, o primeiro inimigo que nós precisamos vencer é o mundo, é esse sistema que é governado por Satanás. Então, o inimigo da nossa alma, ele trabalha, ele governa esse mundo, ele é o príncipe do ar, né? Então, ele trabalha, ele que governa aí os filhos da desobediência, né? É ele que trabalha nesse sistema maligno aí. O segundo inimigo é o reino das trevas. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo no capítulo 6 aqui, ele diz que nós fomos salvos por Cristo e nós precisamos manter a nossa posição que foi conquistada por Cristo. E nós recebemos ela pela fé. Mas o nosso inimigo, ele vai fazer de tudo para nos atingir, nos atacar. Então nós temos um inimigo e esse inimigo é Satanás.
e os seus demônios, tá certo? Então ele luta. Dentro desse capítulo, Paulo vai chamar a igreja aos Efésios, aí, a igreja de Éfeso, a se revestir da armadura de Deus. E o terceiro inimigo é a carne. A carne, quando nós falamos aqui, nós não estamos falando dessa, dessa massa aqui, não. Nós estamos falando aí dessa natureza caída. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Digo, porém, olha só, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Esse andar em espírito é andar sobre a influência, ou debaixo da influência do Espírito Santo. Então, ele nos ensina aqui essa realidade, né? Então, nós podemos andar sobre a influência da carne. E andando sobre a influência da carne, nós iremos então praticar as obras da carne. Só que se nós deixarmos dominar pelo Espírito Santo de Deus, nós estaremos influenciados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus em nossa vida, ele gera o fruto do Espírito. Então, nós precisamos andar em espírito, ou debaixo da influência do Espírito Santo. Porque se nós não andarmos debaixo da influência do Espírito Santo, nós andaremos debaixo da influência da nossa carne, do homem caído. E é por isso que a gente vê muitas pessoas dentro da igreja que ainda têm inveja, pessoas que brigam, pessoas que, ele diz, emulações, disputas dentro da igreja. E Paulo, em 1 de Coríntios capítulo 3, vai chamar a esses cristãos de carnais. Né? Vocês ainda não são carnais, por quê? Porque havia disputa no meio da igreja. Esses crentes, eles estavam andando influenciados por esta carne. Olha só, e aí fala da soberba, da vida que gera na vida da pessoa, a pessoa desejar ser mais que os outros, né? Andar aí com o seu nariz em pé, algo que é abominável aos olhos de Deus, como ele diz no livro de Provérbios, no capítulo de número 6. Então, o segredo para nós vencermos aí a imoralidade sexual é nós andarmos sobre a influência do Espírito Santo de Deus. Isso nós falamos de nos encher do Espírito Santo. Não pense você que o Espírito Santo te enche e você está, uma vez foi cheio, recebeu a plenitude do Espírito Santo, né? Você não vai precisar mais. Não. Nós vamos ver que é progressivo. Quando Paulo diz, né, em Efésios capítulo 5, versículo de número 18, enchei-vos do Espírito Santo. Essa palavra está no imperativo. A palavra no original grego ali, nós devemos nos encher constantemente. Então, nós comemos hoje do maná, a palavra de Deus, nós nos enchemos hoje, mas amanhã nós precisaremos nos encher novamente. Por quê? Porque senão esse velho homem, ele ressuscita na nossa vida e nos leva a fazer a sua vontade. E aí a Bíblia diz que nós não iremos permanecer na vontade de Deus. Então, porque muitas pessoas acabam perdendo a batalha, voltando, como a Bíblia diz de Demas, que amou o presente século, porque acabou dando lugar para a sua carne. A carne começa a influenciar a vida do homem. E o homem influenciado pela carne, ele se torna aí extremamente, como que eu posso dizer assim, não aceitando, não desejando as coisas de Deus. Né? Então, o homem que anda na carne, ele não deseja as coisas de Deus. Ele não quer, ele não gosta da palavra de Deus. Ele não gosta da oração. Ele não quer, ele não se envolve com as coisas de Deus. Ele quer as coisas deste mundo, desta vida, porque isso alimenta. E aí que nós vamos ver essas duas forças que se opõem dentro de nós. Eu, certa feita, vi uma pequena ilustração que conta de um homem que tinha dois lobos, um branco e um preto. E eles levavam esse lobo para um certo lugar numa praça, onde eles faziam apostas. E esses dois lobos, eles disputavam, eles brigavam. E aí, então, ele fazia aposta com as pessoas, dizendo qual dos dois ali que ganharia.
e ele sempre apostava, né, naquele que ia ganhar. Ele era o dono dos lobos. E aí foi feito a pergunta. Um dia o branco ganhava. Quando as pessoas apostavam no preto, ele apostava no branco, o dono. E o branco ganhava. Ele apostava no preto, o preto ganhava. E um dia ele foi ali questionado como que ele sabia o que ia vencer. Né? Como que você consegue saber que o branco que vai ganhar, o preto que vai ganhar? Ele diz, é porque eu alimento ele no dia antes. Aquele que eu quero que perca, né, que venha perder aí a disputa, eu deixo ele passar fome. E aí ele não tem força. Né? Então, essa ilustração fala muito bem dessa batalha. Né? Ou seja, a carne aqui se refere àquilo que nós herdamos de nossos pais. Ou seja, a natureza humana distorcida. E o Espírito é o que veio habitar em nós e nos faz nova criatura. Então quem que nós vamos alimentar? A natureza que nós herdamos de nosso pai caído ou o Espírito que veio habitar quando nós aceitamos a Cristo em nossa vida? Então nós precisamos alimentar aí o Espírito. E o que nós precisamos entender aí é que é necessário você alimentar um e deixar um outro padecer de fome. Por quê? A gente poderia fazer a pergunta, quem é mais forte, o espírito ou a carne? Aí algumas pessoas dizem, o espírito, mas isso não é verdade. Isso não é verdade se você alimenta a sua carne. Se você alimenta a sua carne, você não vai fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito. Eu li uma postagem de Steven Altrond, e ele conta nessa postagem em que eu estava lendo de um estudo dele, as 5 mentiras que o pecado nos conta. O pecado está relacionado com essa velha natureza, né? Com o velho homem, com o homem caído. Quando Paulo diz, né, que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, constantemente eu estou fazendo. E se eu faço é porque o pecado habita dentro de mim. Então ele está falando do velho homem. Né? Ele chega a dizer, quem me libertará aí deste velho homem? Então ele fala dessa natureza caída. É bem interessante que quando Paulo ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte, desse homem caído, ele não está falando simplesmente da sua carne, mas ele está falando da sua natureza. E escrevendo à igreja de Roma, diz que naqueles dias a pessoa, quando ela era pega ali matando alguém, então ela tinha como pena em alguma dessas punições andar com